mais uma aula hoje sobre saúde mental e neuropsiquiatria e desta vez estaremos conversando sobre os fatores predisponentes a transtornos mentais. Bem, quando a gente fala em fatores predisponentes, nós vamos estar pensando em alguns deles. Primeiro vamos estar falando dos fatores biológicos, depois dos fatores ambientais e, por último, os fatores emocionais ou psicológicos. Bem, quando a gente fala em fatores biológicos, nós temos aí fatores que são genéticos ou hereditários. E a gente sabe que a medicina ela vem avançando cada vez mais. E esse avanço ele tem permitido identificar alguns genes, genes importantes, que passam ou que possam ter influência no desenvolvimento dos transtornos mentais. Bem, o segundo fator biológico são os fatores pré-natais. E quando a gente fala em fatores pré-natais, nós vamos pensar nas condições daquela gestação. E dentre esses fatores a gente tem os fatores emocionais, os fatores econômicos, sociais, o próprio consumo de álcool e drogas durante essa gravidez. Então, são esses tipos, às vezes até alguns tipos de medicações que podem prejudicar a formação desse bebê. E aí, consequentemente, trazer problemas futuros para ele. O terceiro fator biológico são fatores perinatais. São aqueles fatores onde pode ocorrer danos neurológicos devido ao traumatismo ou uma falta de oxigenação. Quando eu falo traumatismo, durante o parto, ou falta de oxigenação de um tecido cerebral. Todos esses fatores nós chamamos de fatores perinatais, que ocorrem durante o nascimento. Então, aquela criança ela foi gerada perfeitamente e ocorreram alguns fatores que influenciaram aquele dano à criança, ok? O quarto fator biológico, fatores neuroendócrinos. E aí, os neuroendócrinos são essas mudanças hormonais que também podem influenciar o humor, ou até mesmo levar o indivíduo a algum quadro psicótico. No caso da psicose puerperal, é um exemplo, onde esta psicose ela é causada por distúrbios endócrinos. E aí, até a TPM, quando a gente fala de TPM, também são fatores endócrinos, então fatores hormonais que também podem levar o indivíduo a esse desequilíbrio aí emocional. Por último, os fatores ligados a doenças orgânicas. E aí, quando a gente fala em doenças orgânicas, esses fatores eles podem aparecer como uma consequência de determinada doença orgânica. É uma infecção, traumatismo, uma vasculopatia, uma intoxicação, um abuso de substâncias, de qualquer agente nocivo que possa trazer prejuízo ao sistema nervoso central. Então, são fatores ligados a doenças orgânicas. Então, os 5 fatores importantes aí que compõem esse primeiro grupo de fatores biológicos. Continuando, nós temos também os fatores que nós chamamos de ambientais. Então, esses fatores a gente pode incluir o social, todas essas alterações que temos com o outro, nossas relações pessoais, profissionais, com outros grupos, são fatores que nós chamamos de social, que também podem ser predisponentes a transtornos mentais. O segundo fator ambiental é o cultural. Todo o sistema de regras onde a gente está envolvido nos dá essa noção de certo, de errado, de bom, de mal. E o fator econômico, a miséria, a baixa escolaridade, isso daí pode levar a um aumento da criminalidade e a um aumento da tensão no nosso dia a dia. Então, são fatores ambientais.
fator importante aí que nós vamos falar são os fatores emocionais ou psicológicos. Nós sabemos, né, que as interações que a gente tem um com o outro, né, a partir do momento do nosso nascimento, elas vão formar a nossa personalidade. E quando a gente tem uma repetição constante, a frustração, por períodos muito longos, pode ocorrer naquele indivíduo, né, no futuro, a desenvolver uma série de transtornos mentais. Então, essa formação da personalidade, ela é muito importante para que o indivíduo no futuro ele não venha a desenvolver essa série de transtornos mentais, ok? Então nós vimos nesta aula, até o momento, alguns fatores que são predisponentes a transtornos mentais, que são os fatores biológicos, os fatores ambientais e os fatores emocionais, ok? Muito bem. Continuando aqui, nós vamos falar sobre o direito do cliente. Então, o cliente, né, ele tem os seus direitos. E aí a gente vai entender o seguinte: esse nosso cliente, ele precisa ter acesso a quê? Acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, que venha, vamos dizer assim, suprir as suas necessidades. Ele precisa de humanidade e respeito, ele precisa de ser tratado com humanidade, com respeito, né? O interesse exclusivo para beneficiar a sua saúde. Então, essa dignidade, essa humanidade, esse respeito que a gente deve ter ao cliente, ele vai fazer com que aquele cliente ele se recupere e seja reinserido à família, no trabalho, à comunidade. Então, essa humanidade e respeito, né, que a gente precisa tratar, é um direito que o cliente tem e nós precisamos cumprir esse direito. A inserção familiar, nós sabemos, né, como eu já falei, o cliente, principalmente os clientes com transtornos mentais, eles precisam ter uma reinserção, eles precisam ser inseridos no contexto familiar novamente. Nós vimos que até um tempo atrás nós tínhamos várias instituições psiquiátricas, vários hospitais psiquiátricos, aonde o indivíduo ele era deixado ali, né? E isso daí tornava aquele indivíduo mais afastado, né? Cada vez mais da família, do contexto familiar. E aí, quando a gente observa aqui essa lei de 10.216, que foi formulada, né, formalizada 6 de abril de 2001, a gente começa a pensar no indivíduo como pessoa, né? A gente começa a pensar nesse indivíduo que precisa, né, desse contexto familiar, da sociedade, do trabalho, da comunidade. Bem, quanto ao sigilo, né, quando a gente fala aqui no sigilo, ele precisa ter uma garantia desse sigilo nas informações que ele dá. Então, isso daí é um ponto muito importante para a gente ouvir e guardar as informações daquele cliente. Próximo tópico aqui, a proteção. Ele precisa ter direito, né, a ser protegido, ele precisa ter esse direito cumprido aí, como a presença de um médico, a qualquer tempo que ele precise, para esclarecer alguma dúvida. Então, é importante também, quando a gente pensa principalmente no paciente psiquiátrico, essa reinserção dele, de trazer aquele indivíduo com o menor número de dúvidas. Ele não pode ter dúvidas quanto ao tratamento, quanto à condição, quanto aos medicamentos. Então, ele tem que sair bem esclarecido. Ter a informação, que é importante, ter livre acesso aos meios de comunicação. Então, o acesso à comunicação também é um ponto importante. Assistência médica, ser tratado em um ambiente terapêutico, né, com o menor número possível, né, de
tratamentos invasivos. Então, de fazer uma terapia, de acompanhar aquele paciente e ser tratado no serviço comunitário de saúde mental. Então, é importante, né, que seja um ambiente próprio para aquele paciente. Já é um ambiente diferenciado para aquele tipo de paciente, ok? Muito bem. Nós já temos 10 minutos. Eu gosto de parar em 10 minutos para não ficar muito cansativo para vocês. E eu volto em um próximo vídeo. Não sai daí não. Até já!